Com certeza! Aqui está o manuscrito completo, seguindo todas as suas diretrizes, com um tom inspirador e uma estrutura fluida para guiar o leitor em sua jornada de transformação. A jornada para si mesmo. Um guia para redescobrir sua força através do bem-estar. Introdução. Se você está a ler estas palavras, é provável que sinta um chamado. Um sussurro interior que diz que as coisas podem ser diferentes. Talvez se sinta preso na inércia, confuso com a avalanche de informações contraditórias sobre saúde ou simplesmente cansado de começar de novo repetidamente. Quero que saiba de uma coisa. Antes de tudo, você não está sozinho e não há nada de errado consigo. A sensação de estar perdido é, muitas vezes, o primeiro sinal de que estamos prontos para encontrar um novo caminho. Este não é um livro de regras rígidas, dietas milagrosas ou promessas de transformação em 30 dias. A verdadeira mudança, aquela que perdura e enriquece a vida, não é uma corrida de velocidade, mas sim uma jornada de descoberta. Pense neste guia como um mapa e uma bússola. O mapa mostrará os territórios, a mente, o corpo, os hábitos, e a bússola ajudará a encontrar o seu próprio norte, o seu porquê. Vamos embarcar juntos numa viagem. Uma viagem que começa no solo incerto da confusão e nos leva, passo a passo, à clareza do primeiro movimento, através dos vales da frustração e, finalmente, ao topo sereno da consistência. Não se trata de construir um novo você, mas de desenterrar e nutrir a versão mais forte, resiliente e vibrante de si mesmo que já existe aí dentro, à espera de ser redescoberta. A sua jornada começa agora. Parte 1. A mentalidade da mudança. Desvendando o porquê e construindo uma base psicológica sólida. Toda grande construção começa com uma fundação sólida. Antes de falarmos sobre o que comer ou como se exercitar, precisamos de escavar fundo e assentar a primeira e mais crucial pedra, a sua mentalidade. Sem uma base psicológica forte, os melhores planos de nutrição e treino desmoronam à primeira tempestade. O poder do seu porquê. Imagine que decide construir uma casa. Alguém lhe pergunta: por que está a construir esta casa? Se a sua resposta for porque todos os meus amigos estão a construir casas, motivação extrínseca, a sua dedicação pode vacilar quando os custos aumentarem ou quando a obra se tornar difícil. Mas se a sua resposta for porque quero criar um refúgio seguro e feliz para minha família, um lugar de memórias e crescimento, motivação intrínseca, você encontrará força para superar qualquer obstáculo. A sua paixão alimentará a sua persistência. A sua jornada de bem-estar funciona exatamente da mesma maneira. Muitas pessoas começam motivadas por fatores externos. Um casamento que se aproxima, a pressão social para ter um determinado corpo ou um comentário indesejado. Embora estes possam ser o gatilho inicial, raramente sustentam a mudança a longo prazo. A verdadeira força vem de dentro. O seu porquê intrínseco é a sua âncora. Não é sobre perder 10 quilos, é sobre o que esses 10 quilos representam para si. É ter energia para brincar com os seus filhos no chão sem sentir dor? É ter clareza mental para se destacar no seu trabalho? É sentir-se confiante e livre no seu próprio corpo para viajar e explorar o mundo? É gerir a ansiedade para poder estar presente nos momentos importantes? Este porquê profundo e pessoal é o combustível que o manterá em movimento nos dias em que a motivação externa falhar. Ele transforma o eu tenho que em eu escolho. Abandonando o perfeccionismo. O abraço da autocompaixão. A nossa cultura glorifica a perfeição. Vemos isso nas redes sociais, na publicidade, em todo lado. Isso leva-nos a adotar uma mentalidade de tudo ou nada.
Se não posso ir ao ginásio por 1 hora, então não vale a pena ir de todo. Comi uma fatia de bolo, por isso estraguei a dieta. Posso comer o resto. Este pensamento é o maior sabotador do progresso. A jornada do bem-estar não é uma linha reta. É uma dança com passos para a frente e, ocasionalmente, para os lados. A autocompaixão é a música que nos permite continuar a dançar, mesmo quando tropeçamos. Adra Kristin Neff, uma das principais investigadoras sobre o tema, define a autocompaixão como tratar a si mesmo com a mesma bondade que trataria um bom amigo. Quando um amigo lhe conta que falhou num objetivo, você o critica e humilha? Ou oferece-lhe apoio, compreensão e encorajamento para tentar de novo? Praticar a autocompaixão significa reconhecer que as recaídas são parte do processo. Não são falhas morais, são oportunidades de aprendizagem. Em vez de se punir, pergunte com curiosidade: o que me levou a fazer esta escolha? O que posso aprender com isto para a próxima vez? Falar consigo mesmo de uma forma negativa não é apenas um hábito, é um hábito que treina o seu cérebro para procurar o que está errado consigo. Dr. Daniel Amen. A mudança começa com a aceitação do seu ponto de partida, sem julgamento. Você está exatamente onde precisa de estar para começar. Caixa de destaque. Mito versus fato. Mito. A disciplina férrea e a autocrítica são as chaves para o sucesso. Se for demasiado brando consigo mesmo, tornar-se-á preguiçoso. Fato: a investigação mostra o oposto. A autocrítica está ligada à depressão, ansiedade e procrastinação. A autocompaixão, por outro lado, aumenta a resiliência, a motivação e a probabilidade de se reerguer após um revés. A bondade é um motivador mais sustentável do que o medo. O próximo passo: da inércia à clareza. Agora que entendemos a importância do nosso porquê e da autocompaixão, estamos prontos para sair da névoa da confusão. O segredo não é ter um plano perfeito de 5 anos. O segredo é dar o primeiro passo, por mais pequeno que seja. E o primeiro passo é simplesmente decidir que você merece sentir-se bem. Nos próximos capítulos, vamos explorar os pilares que sustentarão a sua nova casa. Lembre-se, não estamos a tentar construir um palácio da noite para o dia. Estamos a aprender a colocar um tijolo de cada vez, com intenção, paciência e a certeza de que a fundação que acabamos de assentar é forte o suficiente para suportar qualquer coisa que venha pela frente. Exercício prático. Descobrindo o seu porquê, reserve 10 minutos num local tranquilo. Pegue num caderno e caneta e responda às seguintes perguntas, sem filtros ou julgamentos. Deixe as respostas fluírem. 1. Se acordasse amanhã e tivesse a saúde, a energia e a mentalidade que deseja, como seria o seu dia ideal? Descreva-o em detalhe, desde o momento em que acorda até ao momento em que se deita. 2. O que seria capaz de fazer que não consegue fazer agora? Correr uma sincoque, fazer uma caminhada longa, ter mais paciência com a família. 3. Quais são os sentimentos que mais deseja cultivar na sua vida? Calma, alegria, confiança, vitalidade. Sei. Com base nas suas respostas, escreva uma única frase que resuma o seu porquê mais profundo. Eu escolho cuidar de mim para ter a energia e a presença necessárias para ser um pai, dividido por mãe, dividido por parceiro, dividido por amigo incrível e viver uma vida cheia de aventura e alegria. Coloque esta frase num local visível, como um post-it no seu espelho ou no ecrã do seu telemóvel. Este será o seu lembrete constante, a sua estrela guia. Parte 2. Os pilares fundamentais. Um mergulho profundo em nutrição, movimento, sono e saúde mental,
Com a nossa fundação mental firmemente estabelecida, é hora de erguer as 4 paredes que darão estrutura e abrigo à nossa casa do bem-estar. Estes são os pilares interdependentes: nutrição, movimento, sono e saúde mental. A beleza deste modelo é que, quando fortalece um pilar, inevitavelmente reforça os outros. Uma boa noite de sono torna mais fácil fazer escolhas alimentares saudáveis. Uma refeição nutritiva dá-lhe energia para se mover. O movimento alivia o estresse e melhora a saúde mental. É um ciclo virtuoso e poderoso. Pilar 1. Nutrição, o combustível para a vida e para a mente. Vamos começar por desmistificar a nutrição. Esqueça as dietas da moda, a contagem obsessiva de calorias e a lista de alimentos proibidos. Vamos focar-nos numa ideia simples e poderosa. A comida é informação. Cada garfada que você dá envia uma mensagem ao seu corpo e ao seu cérebro, influenciando tudo, desde os seus níveis de energia e humor até a sua capacidade de concentração. A nossa narrativa aqui não é de restrição, mas de adição. Em vez de pensar o que não posso comer, pergunte-se: que alimentos vibrantes e nutritivos posso adicionar ao meu prato hoje? A conexão inseparável: intestino e cérebro. Uma das descobertas mais fascinantes da ciência moderna é a do eixo intestino-cérebro. O seu intestino é muitas vezes chamado de segundo cérebro, e por boas razões. Ele abriga trilhões de bactérias que formam o seu microbioma, e este ecossistema tem uma linha de comunicação direta com o seu cérebro. Cerca de 90% da serotonina do seu corpo, o neurotransmissor do bem-estar, é produzida no intestino. Quando o seu microbioma está desequilibrado devido a uma dieta rica em alimentos processados, açúcar e pobre em fibras, a produção destes neurotransmissores pode ser afetada, contribuindo para sentimentos de ansiedade, depressão e névoa cerebral. Por outro lado, uma dieta rica em alimentos integrais, fibras e probióticos nutre as bactérias benéficas, o que pode ter um impacto profundo e positivo no seu humor e clareza mental. Princípios simples para uma nutrição sustentável. 1. Coma comida de verdade. Dê prioridade a alimentos que a sua bisavó reconheceria. Frutas, vegetais, legumes como feijão e lentilhas, grãos integrais, nozes, sementes e proteínas de qualidade, peixe, ovos, carnes magras. A culinária mediterrânea, ou a base da alimentação tradicional brasileira, arroz, feijão, salada e uma proteína, são excelentes pontos de partida. 2. Procure o arco-íris. A cor dos alimentos vegetais indica a presença de diferentes vitaminas e antioxidantes. Tente incluir uma variedade de cores no seu prato todos os dias. Pense no vermelho do tomate, no verde dos espinafres, no laranja da batata doce e no roxo do açaí ou da berinjela. 3. Hidrate-se. A água é essencial para todas as funções do corpo. A desidratação, mesmo que leve, pode causar dores de cabeça, fadiga e dificuldade de concentração. Tenha uma garrafa de água sempre por perto. 4. Ouça o seu corpo. Aprenda a distinguir entre fome física e fome emocional. Coma quando estiver com fome e pare quando estiver satisfeito, não cheio. Pratique o vezes Mindful Eating. Desligue os ecrãs, saboreie cada garfada e preste atenção aos sinais do seu corpo. Caixa de destaque. O poder do azeite e das oleaginosas. Estudos, como o ensaio PREDIMED, demonstraram que uma dieta mediterrânea suplementada com azeite de oliva extra virgem e nozes pode reduzir significativamente o risco de eventos cardiovasculares. Além disso, as gorduras monoinsaturadas presentes nestes alimentos são cruciais para a saúde cerebral, ajudando a proteger contra o declínio cognitivo. Um pequeno punhado de castanhas do Pará
ou amêndoas pode ser um lanche poderoso para o corpo e a mente. Pilar 2. Movimento, celebrando o que o seu corpo pode fazer. A sociedade moderna ensinou-nos a ver o exercício como uma punição pelo que comemos, ou como uma tarefa árdua para atingir um ideal estético. É hora de reescrever essa história. O movimento não é uma penitência, é uma celebração. É uma expressão de gratidão pelo incrível corpo que o transporta pela vida. O exercício físico é possivelmente a ferramenta mais potente que temos para melhorar a saúde mental. Quando se move, o seu cérebro liberta endorfinas, analgésicos naturais, dopamina, que melhora o humor e a motivação, e o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, que atua como um fertilizante para as células cerebrais, melhorando a aprendizagem e a memória. Encontrando a sua alegria no movimento, a melhor forma de exercício é aquela que você realmente faz. Se odeia correr, não se force a correr. O objetivo é encontrar atividades que lhe tragam prazer e que possa integrar na sua vida de forma consistente. Caminhar, a forma de exercício mais subestimada. Uma caminhada rápida de 30 minutos na natureza ou na orla da praia pode reduzir os níveis de cortisol, a hormona do estresse, e aumentar a criatividade. Dançar. Coloque a sua música favorita e dance na sala de estar por 10 minutos. É um excelente exercício cardiovascular e um impulsionador instantâneo do humor. Treino de força. Não precisa de se tornar um culturista. Usar o peso do corpo, agachamentos, flexões ou pequenos halteres ajuda a construir massa muscular, que acelera o metabolismo e fortalece os ossos. Músculos fortes tornam as atividades diárias mais fáceis. Yoga ou Pilates. Estas práticas combinam movimento, respiração e mindfulness, sendo fantásticas para melhorar a flexibilidade, a força do core e acalmar o sistema nervoso. O segredo é começar pequeno. Um passeio de 10 minutos depois do almoço. 3 séries de agachamentos, enquanto espera que a água para o café ferva. Cada movimento conta. Pilar 3. Sono, a superpotência silenciosa. Na nossa cultura de produtividade incessante, o sono é muitas vezes a primeira coisa a ser sacrificada. Vemo-lo como um luxo, não uma necessidade. Isto é um erro biológico profundo. O sono não é um estado passivo, é um período de intensa atividade reparadora para o cérebro e para o corpo. Enquanto dorme, o seu cérebro consolida memórias, elimina toxinas que se acumulam durante o dia, como as placas beta-amiloides associadas à doença de Alzheimer, e regula hormonas cruciais, incluindo a grelina, que aumenta o apetite, e a leptina, que sinaliza saciedade. Uma única noite mal dormida pode desregular estas hormonas, aumentando os desejos por alimentos ricos em açúcar e gordura no dia seguinte. O sono é a melhor coisa que pode fazer para reiniciar a saúde do seu cérebro e do seu corpo. Dr. Matthew Walker, autor de Why We Sleep. Melhorar a qualidade do seu sono é uma das mudanças de maior impacto que pode fazer pela sua saúde geral. Dicas para uma higiene do sono de qualidade. 1. Consistência é chave. Tente deitar-se e acordar aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isso regula o seu relógio biológico, ritmo circadiano. 2. Crie um santuário. O seu quarto deve ser um refúgio para o sono. Mantenha-o escuro, silencioso e fresco. 3. Desligue os ecrãs. A luz azul emitida por telemóveis, tablets e televisões suprime a produção de melatonina, a hormona do sono. Tente desligar todos os ecrãs pelo menos 1 hora antes de dormir.
4. Crie um ritual relaxante. Leia um livro em papel. Tome um banho quente, ouça música calma ou pratique alguns minutos de meditação. Sinalize ao seu corpo que está na hora de abrandar. Pilar 4. Saúde mental. Nutrindo o seu jardim interior. O último pilar, a saúde mental, é o cimento que une todos os outros. Pode ter a dieta perfeita e a rotina de exercícios ideal, mas se a sua mente estiver constantemente num estado de estresse e ansiedade, o seu bem-estar geral será comprometido. O estresse crônico inunda o corpo com cortisol, o que pode levar ao ganho de peso, especialmente na zona abdominal, suprimir o sistema imunitário e prejudicar a qualidade do sono. Cuidar da sua saúde mental não é um luxo, é uma parte essencial da equação da saúde. Significa cultivar a consciência, aprender a gerir o estresse e construir resiliência emocional. Ferramentas práticas para o bem-estar mental, mindfulness e meditação. Mindfulness é simplesmente a prática de prestar atenção ao momento presente sem julgamento. Pode praticá-lo focando-se na sua respiração por 2 minutos ou prestando atenção plena às sensações de comer uma refeição. Aplicativos como Calm ou Headspace são ótimos para iniciantes. 2. Diário de gratidão. Todos os dias, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais se sentiu grato nesse dia. Esta prática simples treina o seu cérebro para procurar o positivo, combatendo o viés de negatividade natural da mente humana. 3. Conexão com a natureza. Passar tempo ao ar livre, seja num parque, na praia ou numa floresta, tem um efeito calmante comprovado no sistema nervoso. 4. Conexão social. Cultive relacionamentos significativos. Partilhar as suas lutas e vitórias com amigos de confiança ou familiares é um poderoso antídoto contra o estresse. Estes 4 pilares formam um sistema de apoio mútuo. Ao trabalhar em cada um deles, mesmo que com pequenos passos, você cria um ciclo de feedback positivo que impulsiona toda a sua jornada. Exercício prático. O seu plano de bem-estar de uma semana. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma pequena ação para cada pilar para focar-se nesta semana. Escreva-as. Nutrição. Esta semana vou adicionar um vegetal de folha verde escura, eis, espinafres, couve, a uma das minhas refeições diárias. Movimento. Esta semana, vou fazer uma caminhada de 15 minutos durante a minha hora de almoço 3 vezes. Sono. Esta semana, vou deixar o meu telemóvel a carregar fora do quarto todas as noites. Saúde mental. Esta semana, vou praticar 3 minutos de respiração consciente todas as manhãs, antes de começar o meu dia. O objetivo é a consistência, não a intensidade. Celebre cada pequena vitória. Parte 3. A arquitetura dos hábitos. Estratégias baseadas na ciência para criar e manter rotinas positivas. Já estabelecemos a nossa fundação, mentalidade, e erguemos os nossos pilares, nutrição, movimento, sono e mente. Agora, precisamos de construir a estrutura interna da nossa casa. Os hábitos diários que transformam as intenções em ações automáticas. Muitas pessoas acreditam que a falta de resultados se deve à falta de motivação. Na realidade, muitas vezes, deve-se à falta de um sistema eficaz. A motivação é inconstante. Os hábitos são o que nos sustenta quando a inspiração desaparece. Como diz o autor James Clear em Hábitos Atômicos, não nos elevamos ao nível das nossas metas, caímos ao nível dos nossos sistemas. O poder do 1%. A magia dos micro-hábitos. A ideia de transformar a sua vida pode parecer esmagadora. A solução? Pense pequeno, ridiculamente pequeno.
A filosofia dos microhábitos baseia-se no princípio de que pequenas melhorias de 1% acumuladas ao longo do tempo levam a resultados extraordinários. Em vez de se comprometer a meditar por 30 minutos todos os dias, comece com meditar por 1 minuto. Em vez de ir ao ginásio 5 vezes por semana, comece com vestir a roupa de treino. A ideia é tornar o hábito tão fácil de iniciar que é quase impossível dizer não. A isto chama-se reduzir a fricção. A regra dos 2 minutos é uma excelente aplicação deste princípio. Qualquer novo hábito deve levar menos de 2 minutos para ser feito. Ler mais torna-se ler uma página. Fazer yoga torna-se estender o tapete de yoga. Comer mais fruta torna-se colocar uma maçã na minha mala. Uma vez que domine o ato de aparecer e iniciar o hábito, pode gradualmente aumentar a duração e a intensidade. Mas o mais importante é construir primeiro o alicerce da consistência. Desvendando o loop do hábito, todos os hábitos, bons ou maus, seguem um padrão neurológico de 3 passos, conhecido como o loop do hábito, popularizado por Charles Duhigg. 1. O gatilho. Deixa. O sinal que diz ao seu cérebro para entrar em modo automático e qual hábito usar. O som do despertador, sentir-se estressado, terminar o jantar. 2. A rotina. Ação. A ação física, mental ou emocional que se segue ao gatilho. Pegar no telemóvel, comer um doce, acender um cigarro. 3. A recompensa, prêmio. O resultado positivo que diz ao seu cérebro: isto foi bom, vamos repetir esta ação no futuro. A distração das redes sociais, o prazer do açúcar, o alívio da nicotina. Para construir um bom hábito, precisamos de otimizar este loop. Estratégias para a arquitetura de hábitos positivos. 1. Torne o gatilho óbvio. Empilhamento de hábitos. A maneira mais fácil de adicionar um novo hábito é ligá-lo a um hábito já existente. A fórmula é: depois de hábito atual, eu vou novo hábito. Depois de escovar os dentes de manhã, vou beber um copo de água. Depois de tirar os sapatos ao chegar a casa, vou vestir a minha roupa de treino. Depois de pousar a cabeça na almofada, vou pensar em 3 coisas pelas quais sou grato. 2. Torne a rotina atraente. Associe o seu novo hábito a algo que lhe dê prazer. Só se permite ouvir o seu podcast favorito enquanto caminha. Crie uma playlist de músicas energizantes especificamente para os seus treinos. Transforme a preparação de refeições saudáveis num ritual de fim de semana, com música e talvez um copo de vinho. 3. Torne a rotina fácil. Design do ambiente. O seu ambiente tem um poder invisível sobre o seu comportamento. Modifique-o para tornar as boas escolhas as mais fáceis. Quer comer mais fruta? Coloque uma fruteira bem visível na sua cozinha. Quer beber mais água? Deixe uma garrafa de água na sua secretária e ao lado da sua cama. Quer passar menos tempo no telemóvel? Deixe-o noutra divisão quando estiver a trabalhar ou a relaxar. 4. Torne a recompensa satisfatória. O cérebro humano valoriza a gratificação imediata. Encontre uma forma de se recompensar imediatamente após completar o seu hábito. Use um calendário e marque um X a cada dia que completa o seu hábito. Ver a corrente de X a crescer é incrivelmente satisfatório. Depois de uma sessão de exercício, permita-se alguns minutos para se alongar e saborear a sensação de dever cumprido. Crie um frasco de vitórias. Cada vez que completa o seu hábito, coloque uma moeda ou um feijão no frasco. Ver o frasco encher-se é uma representação visual do seu progresso. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Atribuído a Aristóteles, lembre-se,
O objetivo não é a perfeição. O objetivo é simplesmente não quebrar a corrente 2 vezes seguidas. Se falhar um dia, perdoe-se e volte ao caminho no dia seguinte. É a consistência, não a intensidade ocasional, que constrói uma vida de bem-estar. Exercício prático. Construindo o seu primeiro microhábito? Escolha um hábito que queira implementar na sua vida, relacionado com um dos 4 pilares. Agora vamos projetá-lo usando as estratégias que aprendemos. 1. O hábito X. Quero ser mais ativo fisicamente. 2. A versão de 2 minutos. Fazer 5 agachamentos. 3. O gatilho. Empilhamento. Depois de hábito atual. Fazer o meu café da manhã, eu vou, novo hábito. Fazer os meus 5 agachamentos. 4. O ambiente, tornar fácil. Vou fazer os agachamentos na cozinha enquanto espero que o café fique pronto. Não preciso de equipamento nem de espaço especial. A recompensa, tornar satisfatório. Assim que terminar, vou dizer a mim mesmo em voz alta: bom trabalho, começaste o dia com força, e sorrir. Comprometa-se a fazer apenas esta versão de 2 minutos durante uma semana. Observe como se sente. O objetivo é construir a identidade de alguém que aparece todos os dias. Parte 4. Navegando as tempestades. Como superar platôs. Lidar com recaídas e manter a motivação em alta. Construímos a nossa fundação, erguemos os pilares e desenhamos a arquitetura dos nossos hábitos. A nossa casa do bem-estar está a tomar forma, mas, como em qualquer jornada de construção, haverá tempestades. Haverá dias de sol radiante e dias de chuva torrencial. A resiliência não é sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a dançar na chuva e a reparar a estrutura quando necessário. Esta parte da jornada é onde muitos desistem. É o vale da frustração, o período em que o entusiasmo inicial se desvanece e os resultados parecem estagnar. É aqui que a autocompaixão e as estratégias certas se tornam as suas ferramentas mais preciosas. O platô. Quando o progresso parece desaparecer, você tem sido consistente, tem comido bem, movido o corpo, dormido melhor e de repente nada. A balança não se mexe. A sua energia parece a mesma. É incrivelmente desmoralizante. Bem-vindo ao platô. Um platô é um sinal de que o seu corpo se adaptou. Ele tornou-se eficiente naquilo que lhe tem pedido para fazer. Isto não é um fracasso, é um sucesso da adaptação. Para continuar a progredir, pode ser necessário introduzir uma nova variável. Estratégias para superar platôs. 1. Mude a variável do exercício. Se tem caminhado, tente adicionar alguns intervalos de corrida leve. Se tem levantado os mesmos pesos, tente aumentar a carga ou o número de repetições. Experimente uma nova modalidade como natação ou uma aula de dança. Surpreenda o seu corpo. Reveja a nutrição com curiosidade. Está a comer porções maiores sem se aperceber? Está a beber calorias, sumos, refrigerantes? Mantenha um diário alimentar por alguns dias, não para julgar, mas para recolher dados. 3. Priorize o estresse e o sono. Platôs muitas vezes não são sobre comida ou exercício, mas sobre estresse crônico e falta de sono de qualidade, que afetam as hormonas como o cortisol, que regulam o peso e a energia. Volte aos pilares fundamentais. Foque-se em métricas não relacionadas com a balança. O progresso não é linear e não é medido apenas em quilos. Celebre outras vitórias. As suas roupas servem melhor? Tem mais energia durante a tarde? Consegue subir escadas sem ficar sem fôlego? O seu humor está mais estável? Está a dormir mais profundamente?
A recaída. Reenquadrando o fracasso. Haverá um dia em que comerá a pizza inteira. Haverá uma semana em que não fará exercício nenhum. Isto não é uma recaída, é a vida. O problema não é o desvio em si, mas a história que contamos a nós mesmos sobre ele. A mentalidade do tudo ou nada diz: eu falhei, estraguei tudo. Mais vale desistir. A mentalidade da autocompaixão e do crescimento diz: ok, isto aconteceu. Não foi o ideal, mas não anula todo o meu progresso. O que posso aprender com isto? O que despoletou este comportamento? A próxima refeição ou o próximo dia é uma nova oportunidade para me realinhar com o meu porquê. O nosso maior triunfo não é nunca cair, mas levantarmos-nos sempre que caímos. Nelson Mandela. Uma recaída não é um regresso ao ponto de partida. Você agora tem conhecimento, experiência e resiliência que não tinha antes. É um desvio, não um beco sem saída. A pergunta mais importante a fazer não é por que é que eu falhei, mas sim o que é que esta experiência me está a ensinar. Asterisk, asterisk, Ikaya de Destak. Ou efeito what the hell. Asterisk, asterisk. Os psicólogos chamam-lhe o efeito what the hell ou efeito do que se lixe. Acontece quando violamos uma regra que impusemos a nós mesmos, não comer açúcar. A culpa inicial leva-nos a pensar: bem, já que estraguei tudo, que se lixe, vou comer tudo o que quiser. A solução? Abandone as regras rígidas. Em vez de nunca mais como açúcar, adote uma abordagem flexível como vou saborear uma sobremesa conscientemente 1 ou 2 vezes por semana. A flexibilidade previne este ciclo de culpa e excesso. Mantendo a chama da motivação acesa, a motivação não é algo que se tem, é algo que se cria. Aqui estão algumas formas de a cultivar. 1. Reconecte-se com o seu porquê. Volte ao exercício da parte 1. Leia a sua declaração em voz alta. Lembre-se do motivo pelo qual começou esta jornada. 2. Encontre a sua tribo. Partilhe os seus objetivos com um amigo ou familiar de confiança. Junte-se a um grupo de caminhada, a uma aula de yoga ou a uma comunidade online de apoio. Fazer parte de algo maior do que nós mesmos é um poderoso motivador. San, visualize o sucesso. Feche os olhos e imagine-se a atingir os seus objetivos. Sinta a energia, a confiança, a alegria. Esta prática mental fortalece as vias neurais associadas a esses sentimentos e ações. 4. Seja o seu próprio cientista. Encare esta jornada como uma experiência. Vou tentar comer mais proteína ao pequeno almoço esta semana e ver como a minha energia se comporta. Esta abordagem remove o julgamento e transforma tudo numa oportunidade de aprendizagem. As tempestades são inevitáveis, mas elas também o tornam mais forte. Cada platô superado e cada recaída navegada constroem uma resiliência que se torna parte de si, tornando a sua casa do bem-estar cada vez mais sólida e à prova de intempéries. Exercício prático. O seu kit de ferramentas para dias difíceis? Prepare-se para as tempestades antes que elas cheguem. Crie uma lista no seu telemóvel ou num caderno de ações simples que pode tomar quando se sentir desmotivado, estressado ou prestes a desistir. A sua lista pode incluir ligar a um amigo que me apoia, ouvir a minha playlist de músicas Power, ver um vídeo motivacional no YouTube, fazer uma caminhada de 5 minutos ao ar livre, ler o meu porquê em voz alta, preparar uma chávena de chá quente e respirar fundo 10 vezes. Olhar para fotos de lugares que quero visitar e lembrar-me de que preciso de energia para isso.
Da próxima vez que se sentir a vacilar, não precisa de pensar. Apenas consulte a sua lista e escolha uma ação. Parte 5. A jornada infinita. Integrando o bem-estar. Como um estilo de vida permanente e gratificante. Chegamos à última parte do nosso guia, mas, na verdade, é apenas o começo da sua verdadeira jornada. Até agora, estivemos a construir a nossa casa. Aprendemos sobre a fundação, os pilares, a arquitetura e como resistir às tempestades. O objetivo final, no entanto, não é apenas construir a casa, mas viver nela. Transformá-la num lar. Um lugar onde o bem-estar não é um projeto com uma data de fim, mas a forma natural e alegre como você vive a sua vida. Esta é a transição de fazer para ser. De estou a tentar comer de forma saudável para eu sou uma pessoa que nutre o seu corpo. De tenho que fazer exercício para eu sou uma pessoa ativa. Esta mudança de identidade é o que cimenta verdadeiramente os seus hábitos a longo prazo. A dança da flexibilidade e da intuição, um estilo de vida saudável e sustentável, não é rígido, é flexível. É como uma árvore forte, que tem raízes profundas, os seus princípios e o seu porquê, mas cujos ramos balançam com o vento, as flutuações da vida. Haverá períodos da sua vida em que terá mais tempo e energia para se focar no exercício. Noutros, o trabalho ou a família exigirão mais de si, e talvez a sua prática se resuma a caminhadas curtas e a garantir que dorme o suficiente. Está tudo bem. A chave é aprender a ouvir o seu corpo. A sua intuição é uma ferramenta poderosa. O seu corpo está a pedir movimento e energia ou está a pedir descanso e recuperação? Está com fome de nutrientes ou está a procurar conforto emocional na comida? A sua mente está agitada e precisa de meditação, ou está entediada e precisa de estímulo. Confiar nestes sinais internos é o auge da autoconsciência e do autocuidado. Você torna-se o maior especialista em si mesmo. O bem-estar como um ato de generosidade. Inicialmente, a nossa jornada pode parecer focada em nós mesmos, mas à medida que começa a sentir os benefícios, mais energia, mais paciência, um humor mais estável, perceberá que cuidar de si é um dos atos mais generosos que pode praticar. Quando você está bem, aparece como uma melhor versão de si mesmo para todos à sua volta. Tem mais energia para os seus filhos, mais paciência para os seus colegas, mais presença para o seu parceiro e mais compaixão pela sua comunidade. O seu bem-estar cria uma onda positiva que se estende muito para além de si. A jornada é a recompensa. Lembre-se da casa que construímos. A alegria não está apenas em ter a casa pronta, mas no processo de a construir. Em cada tijolo que assentou, em cada parede que ergueu, cada escolha saudável, cada treino concluído, cada noite bem dormida é uma vitória. Deixe de ver o bem-estar como um destino a ser alcançado. Serei feliz quando perder X quilos. A felicidade e a satisfação estão aqui e agora. Estão na crocância de uma maçã fresca, na sensação dos músculos a trabalhar, na clareza mental após uma boa noite de sono, na paz de uma respiração profunda. Esta é a jornada infinita, não porque nunca chega ao fim, mas porque é uma exploração contínua e gratificante de si mesmo. Haverá sempre novas paisagens para descobrir, novas forças para encontrar, e novas formas de expressar a sua vitalidade. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Søren Kierkegaard. Exercício prático. Escrevendo a sua declaração de visão de bem-estar, este exercício final não é sobre metas, mas sobre identidade e visão.
Numa folha de papel, escreva no tempo presente, como se já fosse uma realidade, uma descrição da pessoa que você está a tornar-se. Seja detalhado e foque-se nos sentimentos e nas qualidades. Exemplo: eu sou uma pessoa que começa o dia com gratidão e movimento. Nutro o meu corpo com alimentos que me dão energia e clareza. Encontro alegria em mover o meu corpo todos os dias, seja numa caminhada ao sol ou a dançar na minha sala. Priorizo meu sono porque sei que é a base da minha saúde física e mental. Sou resiliente perante os desafios, tratando-me com a mesma bondade que ofereço aos outros. A minha energia vibrante permite-me estar totalmente presente para as pessoas que amo e perseguir as minhas paixões com vigor. Viver desta forma não é um esforço, é a minha expressão natural de amor próprio. Leia esta declaração regularmente. Deixe que ela o guie e o inspire. Esta é a sua visão, o seu lar. Conclusão: o poder está em si. Chegamos ao fim deste mapa. Percorremos um longo caminho, desde a escavação profunda do nosso porquê até a celebração do bem-estar como um estilo de vida. Vimos que a verdadeira transformação não se trata de dietas extremas ou rotinas de exercício punitivas, mas de construir uma base de autocompaixão e criar um sistema de pequenos hábitos sustentáveis. Aprendemos que os nossos corpos e mentes estão intrinsecamente ligados e que nutrir um é nutrir o outro. Descobrimos que o sono é uma superpotência, que o movimento é uma celebração e que a comida é informação que pode curar e energizar. Vimos que as recaídas não são fracassos, mas degraus de aprendizagem, e que a consistência triunfa sempre sobre a intensidade. As ferramentas, as estratégias e a mentalidade estão agora nas suas mãos. Mas lembre-se, este guia é apenas isso, um guia. A jornada é sua e só sua. Não haverá duas jornadas iguais. O seu caminho será único, moldado pelas suas circunstâncias, pelos seus desafios e pelas suas vitórias. O progresso é mais importante do que a perfeição. A autocompaixão é mais poderosa do que a autocrítica. E a jornada de 1 quilômetro começa sempre com um único passo. Não espere pela segunda-feira. Não espere pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora. Com a próxima respiração que der. Com o próximo copo de água que beber. Com a decisão de dar um passeio de 5 minutos. Você tem dentro de si uma capacidade de resiliência e transformação que é muito maior do que imagina. Confie em si mesmo. Honre o seu corpo. Nutra a sua mente. A sua jornada para si mesmo começa agora. Dê o primeiro passo. Você consegue? Apêndice. Recursos adicionais. Para continuar a sua jornada de aprendizagem e inspiração, aqui estão alguns recursos recomendados. Livros: Hábitos Atômicos, vezes por James Clear, para aprofundar a ciência da criação de hábitos. Why We Sleep, Porque Dormimos, vezes por Matthew Walker. Uma leitura essencial sobre o poder do sono. Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás, vezes por Kristin Neff, para desenvolver a autocompaixão. O Cérebro que se transforma, vezes por Norman Doidge, sobre a neuroplasticidade e a capacidade do cérebro para mudar. Aplicativos de meditação e mindfulness. Calm. Oferece meditações guiadas, histórias para dormir e exercícios de respiração. Headspace. Torna a meditação simples e acessível, com programas para estresse, foco e sono. Insight Timer. Uma vasta biblioteca gratuita de meditações guiadas de milhares de professores. Sites confiáveis de saúde. Exemplos: Examine.com. Análise imparcial e baseada em evidências de suplementos e nutrição. Precision Nutrition. Artigos detalhados e práticos sobre nutrição e coaching de saúde.
Healthline.com. Conteúdo de saúde e bem-estar revisto por médicos, apresentado de forma acessível. É claro que ter acesso à informação de qualidade é um passo fundamental, uma base sobre a qual se pode construir. Mas entre o saber e o fazer, entre o mapa e o território, existe um espaço vasto, por vezes nebuloso, que é o da experiência humana real. É neste espaço que encontramos os desafios mais subtis e, muitas vezes, mais persistentes. Não são os desafios da logística, o que comer, quando treinar, mas os desafios da nossa própria paisagem interior e das relações que nos moldam. Imagine que seguiu o guia à risca. Encontrou o seu porquê, estabeleceu pequenos hábitos, melhorou o sono. Sente-se melhor, sem dúvida. Mas, um dia, após uma semana de trabalho estressante, encontra-se de pé em frente ao frigorífico aberto, comendo algo que nem sequer lhe sabe bem, movido por um impulso que parece mais forte do que toda a sua lógica e determinação. Ou talvez partilhe uma vitória sua. Corre 5 quilômetros hoje. E um ente querido responde com um desinteressado: "Ah, que bom!" Ou pior, "Não exageres, ainda te aleijas." De repente, o brilho da sua conquista apaga-se. Estes são os momentos que nenhum plano de refeições ou rotina de treino consegue prever. São os momentos em que a jornada do bem-estar se cruza com a complexidade de ser humano. Vamos aprofundar estes territórios. Vamos falar da voz na sua cabeça, que mesmo quando tudo corre bem, sussurra dúvidas e críticas. Vamos falar da dança delicada entre cuidar de si e manter as ligações com os outros. E vamos falar do que acontece quando o progresso, antes tão visível, parece estagnar, deixando-a questionar se todo o esforço vale a pena. O primeiro grande obstáculo que muitos encontram, mesmo depois de fazerem progressos significativos, é o seu próprio crítico interno. Esta voz é uma velha conhecida. É aquela que lhe diz que não é suficiente, que devia estar a fazer mais, que um deslize apaga todo o progresso. É a voz que transforma um cookie comido com prazer num ato de autossabotagem e fracasso moral. Compreender esta voz não é um ato de fraqueza, mas de estratégia. O crítico interno não é um inimigo a ser aniquilado. Na sua origem, é um mecanismo de proteção distorcido. Talvez em criança, a autocrítica o tenha protegido de críticas externas mais duras. Talvez o tenha motivado a esforçar-se mais na escola ou no trabalho. O seu cérebro, na sua tentativa de o manter seguro, aprendeu que ser duro consigo mesmo era uma forma de evitar o perigo ou a rejeição. O problema é que esta estratégia, que talvez tenha sido útil no passado, tornou-se agora uma barreira para o seu bem-estar. O primeiro passo para lidar com o crítico interno é a consciência, é dar-se conta da sua presença. Em vez de se fundir com os pensamentos críticos, "eu sou um fracasso", observe-os à distância. Estou a ter o pensamento de que sou um fracasso. Esta pequena mudança de perspectiva cria um espaço crucial. Nesse espaço, pode começar a questionar a voz. Dê-lhe um nome, talvez até um nome ligeiramente cômico, como o General Resingão ou Dona Preocupação. Quando ela aparecer, olha para ti. Já falhaste a ida ao ginásio hoje? Mais vale desistir. Você pode responder internamente: "Ah, olá, General Resingão. Agradeço a preocupação, mas hoje não preciso dos seus serviços. Vou fazer uma caminhada mais tarde, e isso também conta." Ao personificar a voz, você retira-lhe o poder. Ela deixa de ser uma verdade absoluta sobre quem você é e torna-se apenas uma opinião, uma entre muitas possíveis. Depois da consciência vem a compaixão. Lembre-se do que falamos sobre autocompaixão. Quando o crítico interno ataca, em vez de o atacar de volta ou de se render a ele, experimente oferecer a si mesmo a bondade que ofereceria a um bom amigo.
Se um amigo lhe dissesse que se sentia um fracasso por ter comido uma fatia de bolo, você não lhe diria: "Pois, és mesmo, não tens força de vontade nenhuma." Você diria algo como: "Está tudo bem. Uma fatia de bolo não define o teu valor nem desfaz todo o teu esforço. Amanhã é outro dia. Foste bondoso contigo hoje? Fale consigo mesmo dessa forma. Coloque a mão sobre o coração. Sinta o calor e diga a si mesmo: foi um dia difícil, está tudo bem. Eu estou a fazer o meu melhor." Esta prática, repetida consistentemente, começa a reescrever os caminhos neuronais do seu cérebro. Começa a construir uma nova voz interna, uma voz de apoio, de encorajamento e de amor incondicional. Outro campo de batalha interior é a alimentação emocional. Comer não é apenas um ato biológico, é profundamente psicológico e emocional. Comemos para celebrar, para nos confortarmos, para lidar com o tédio, a solidão ou o estresse. Tentar combater a alimentação emocional apenas com lógica e restrição é como tentar parar um tsunami com uma rede de borboletas. A solução não está em proibir certos alimentos, o que muitas vezes apenas aumenta o seu poder e desejo, mas em desenvolver uma maior inteligência emocional. Quando sentir o impulso de comer sem ter fome física, faça uma pausa. Apenas uma pausa de 60 segundos. Nesse minuto, pergunte a si mesmo, com curiosidade genuína e sem julgamento: o que estou eu a sentir neste momento? Tente nomear a emoção. É ansiedade? Tristeza? Ressentimento? Cansaço? Muitas vezes, só o ato de nomear a emoção já diminui a sua intensidade. O seu cérebro move a atividade do sistema límbico emocional para o córtex pré-frontal lógico, dando-lhe um pouco mais de controlo. Depois de nomear a emoção, pergunte: do que é que eu realmente preciso agora? Se está cansado, talvez o que precise seja de uma cesta de 15 minutos, não de um pacote de bolachas. Se está estressado, talvez precise de 5 minutos de respiração profunda, de ouvir uma música calmante ou de ligar a um amigo. Se está aborrecido, talvez precise de um novo desafio, de ler um capítulo de um livro ou de planear uma atividade interessante para o fim de semana. A comida, nestes casos, é apenas um substituto rápido e temporário para uma necessidade mais profunda que não está a ser satisfeita. Ao começar a construir um menu de alternativas para nutrir as suas emoções, a comida perde gradualmente o seu papel de única ferramenta de conforto. Isto não significa que nunca mais irá comer um gelado porque está triste. Significa que terá uma escolha. Poderá escolher comer o gelado de forma consciente, saboreando cada colherada, ou poderá escolher fazer outra coisa que o nutra de uma forma mais duradoura. O poder está na escolha. À medida que a sua paisagem interior se transforma, irá inevitavelmente notar o impacto no seu ambiente exterior, especialmente nas suas relações. A sua jornada de bem-estar não acontece num vácuo. Acontece à mesa de jantar com a família, em saídas com amigos, em casa com o seu parceiro. E, por vezes, as pessoas à sua volta podem não reagir da forma que você espera. Podem sentir-se ameaçadas pela sua mudança. A sua decisão de não beber álcool numa festa pode ser interpretada como um julgamento. A sua recusa de uma sobremesa, feita com carinho pela sua avó, pode ser vista como uma ofensa pessoal. O seu parceiro pode sentir falta das noites no sofá a comer pizza e a ver filmes, sentindo que o novo você está a deixá-lo para trás. Este fenômeno é por vezes chamado de sabotagem social, embora raramente seja malicioso. Na maioria das vezes, vem de um lugar de desconforto com a mudança e de medo de perder a ligação. As pessoas gostam de consistência. Os seus hábitos estão entrelaçados com os hábitos delas.
Quando você muda, força-as a confrontarem-se com seus próprios hábitos e escolhas, o que pode ser desconfortável. Navegar nestas águas requer uma combinação de firmeza, compaixão e comunicação clara. Não se trata de se tornar um pregador do bem-estar, tentando converter toda a gente ao seu novo estilo de vida. Trata-se de estabelecer limites saudáveis de forma respeitosa. Pode usar uma fórmula simples, afirmar a sua decisão, validar o sentimento da outra pessoa e oferecer uma alternativa para a ligação. Por exemplo, a um amigo que insiste para que beba. Eu sei que nos divertimos sempre a beber uns copos e eu valorizo muito isso. Esta noite vou ficar pela água com gás, mas estou super animado para pôr a conversa em dia contigo. Conta-me tudo sobre a tua viagem. A sua avó. Esse bolo tem um aspecto absolutamente divino e sei que o fizeste com todo o amor. Hoje vou passar, mas adorava que me desses um grande abraço e me contasses como foi a tua semana. A tua companhia é o meu verdadeiro doce. Com um parceiro, a conversa precisa de ser mais profunda. Expresse o seu porquê de uma forma que o inclua. Não é eu estou a fazer isto por mim, mas sim, eu quero ter mais energia para que possamos fazer mais coisas juntos. Quero ser mais saudável para que tenhamos muitos e longos anos pela frente. Como podemos encontrar novas formas de nos ligarmos que apoiem este objetivo? Talvez possam descobrir um novo hobby juntos, como fazer caminhadas, ter aulas de dança ou cozinhar refeições saudáveis e deliciosas em conjunto. A chave é reforçar que a mudança no seu estilo de vida não é uma ameaça à relação, mas um investimento nela. Depois, há o desafio do planalto ou do platô. É talvez um dos momentos mais frustrantes da jornada. Durante semanas ou meses, a balança descia, as roupas ficavam mais largas, a sua força no ginásio aumentava. O progresso era claro, linear e motivador. E, de repente, para. A balança não se mexe. As medidas são as mesmas. Parece que está a fazer tudo bem, mas nada acontece. É aqui que o crítico interno regressa em força. Vês, eu disse-te que não ia durar. O teu corpo está estragado. Me vale desistir. É crucial entender que os platôs são uma parte normal e biologicamente necessária de qualquer processo de transformação corporal. O seu corpo é uma máquina de adaptação incrivelmente inteligente. O seu objetivo principal é a sobrevivência, o que significa manter a homeostase, ou seja, um estado de equilíbrio. Quando você perde peso, o seu corpo não sabe que o está a fazer de propósito para caber numas calças de ganga. Ele interpreta-o como uma ameaça de fome. Em resposta, torna-se mais eficiente. O seu metabolismo abranda ligeiramente porque tem menos massa corporal para sustentar. As suas hormonas da fome, como a grelina, podem aumentar enquanto as hormonas da saciedade, como a leptina, podem diminuir. É o seu corpo a lutar para voltar ao peso que ele conhecia e considerava seguro. Superar um platô não requer medidas drásticas, que muitas vezes são contraproducentes. Pelo contrário, requer paciência e ajustes inteligentes. Primeiro, reavalie a sua definição de progresso. A balança é apenas um de muitos indicadores e muitas vezes o menos fiável. Está a dormir melhor? Tem mais energia durante o dia? A sua digestão melhorou? Sente-se mais forte? Consegue subir um lance de escada sem ficar sem fôlego? As suas análises ao sangue mostram melhorias? Celebre estas vitórias não relacionadas com a balança. Non-scale victories. Elas são a prova de que o seu corpo está a curar-se e a ficar mais saudável, mesmo que o peso se mantenha estável por um tempo. Em segundo lugar, reveja os seus hábitos.
Às vezes, sem nos apercebermos, pequenas coisas mudam. Um pouco mais de óleo na frigideira, uma porção um pouco maior ao jantar, um treino menos intenso. Use um diário alimentar e de atividade durante uma semana, não para se julgar, mas para recolher dados. Pode descobrir padrões que não conhecia. Em terceiro lugar, introduza variedade. O corpo adora ser desafiado. Se tem feito sempre o mesmo tipo de exercício, experimente algo novo. Se tem corrido, experimente adicionar treino de força. Se tem levantado pesos, experimente uma aula de yoga ou pilates. A mesma lógica aplica-se à sua alimentação. Experimente novos vegetais, novas fontes de proteína, novas receitas. Isto não só desafia o seu metabolismo, como também mantém a sua mente envolvida e motivada. Por fim, considere o estresse e o sono. Níveis elevados de cortisol, a hormona do estresse, podem levar à retenção de líquidos e ao armazenamento de gordura, especialmente na zona abdominal. A falta de sono tem um impacto devastador nas hormonas que regulam o apetite. Às vezes, a melhor coisa que pode fazer para quebrar um platô não é treinar mais ou comer menos, mas sim dormir uma hora extra ou dedicar tempo a atividades de relaxamento, como a meditação ou passar tempo na natureza. O platô não é um sinal de fim de linha. É um convite para olhar mais fundo, para ouvir o seu corpo com mais atenção e para refinar a sua abordagem de uma forma mais holística. Esta jornada de aprofundamento leva-nos a uma compreensão mais matura do nosso corpo. No início, é comum ver o corpo como um projeto a ser consertado, um inimigo a ser domado. Contamos calorias, forçamos treinos, lutamos contra os desejos. Mas à medida que avançamos, uma mudança de perspectiva pode ocorrer. Começamos a ver o corpo não como um adversário, mas como um parceiro, um aliado sábio que está constantemente a comunicar conosco. Esta é a essência da alimentação intuitiva e do movimento consciente. Trata-se de reaprender a ouvir os sinais internos do seu corpo: fome, saciedade, cansaço, energia. A cultura da dieta ensinou-nos a ignorar estes sinais em favor de regras externas. Não comas depois das 18 horas, só podes comer X calorias, tens de queimar o que comeste. A alimentação intuitiva convida-nos a voltar para casa, para a sabedoria inata do nosso corpo. Isto implica honrar a sua fome. Comer quando tem fome física, não esperar até estar faminto e propenso a comer em excesso. Implica respeitar a sua saciedade. Parar de comer quando se sente confortavelmente satisfeito, não empanturrado. Implica fazer as pazes com a comida. Abandonar a mentalidade de bom e mal. Nenhum alimento tem poder moral. Uma salada não o torna virtuoso. E uma fatia de pizza não o torna pecador. Quando todos os alimentos são permitidos, o seu poder sobre si diminui. Aquele bolo proibido torna-se menos apelativo quando sabe que pode comer um pedaço a qualquer momento que realmente o deseje, sem culpa. Da mesma forma, o movimento consciente transforma o exercício de uma punição numa celebração. Em vez de se perguntar quantas calorias vou queimar, pergunte-se o que é que o meu corpo precisa hoje. Alguns dias pode ser uma corrida intensa para libertar o estresse. Noutros, pode ser uma longa caminhada para clarear a mente. Noutros ainda, pode ser um alongamento suave para aliviar a tensão. Ao sintonizar-se com as necessidades do seu corpo, o movimento torna-se uma fonte de alegria e energia. Não mais uma obrigação a ser riscada de uma lista de tarefas. Você começa a mover-se porque ama o seu corpo, não porque o odeia. Finalmente, à medida que estas peças mais profundas do puzzle se encaixam, a gestão do crítico interno, a inteligência emocional, a navegação social, a superação de platôs e a parceria com o seu corpo, o bem-estar transcende a comida e o exercício.
Torna-se a fundação sobre a qual se constrói uma vida com propósito e significado. Quando você não está constantemente a lutar contra o seu corpo e a sua mente, liberta uma quantidade imensa de energia mental e emocional. Energia essa que pode agora ser direcionada para suas paixões, os seus relacionamentos, a sua carreira e a sua contribuição para o mundo. Pergunte a si mesmo: para que quero eu esta energia? Para que quero eu esta vitalidade? A resposta a estas perguntas é o que transforma a jornada de uma busca por um número na balança numa expressão de quem você realmente é. Talvez queira a energia para ser um pai ou uma mãe mais presente e brincalhão. Talvez queira a clareza mental para escrever aquele livro que tem dentro de si. Talvez queira a resiliência física para viajar pelo mundo ou para iniciar o seu próprio negócio. O bem-estar não é o objetivo final, é o veículo. É o que lhe permite viver a sua vida mais plena e vibrante. É o que lhe dá a capacidade de aparecer no mundo como a melhor versão de si mesmo. É por isso que esta jornada é, na verdade, infinita. Não porque a perfeição seja inatingível, mas porque há sempre mais para viver, mais para amar, mais para criar, mais para ser. Continue a ser curioso, continue a experimentar, continue a tratar-se com a bondade de um velho amigo. Haverá dias em que se sentirá invencível e outros em que a única vitória será sair da cama. Ambas as experiências são válidas e fazem parte do tecido rico da vida. O importante não é nunca cair, mas aprender a levantar-se com um pouco mais de sabedoria e compaixão cada vez que o faz. O poder que descobriu ao transformar os seus hábitos de saúde é o mesmo poder que pode usar para transformar qualquer área da sua vida. A disciplina, a consistência, a autoconsciência e a resiliência são competências transferíveis. Você não está apenas a construir um corpo mais saudável, está a forjar um caráter mais forte. Olhe para trás, para a pessoa que era quando começou a ler estas palavras. Reconheça o caminho que já percorreu. Honre cada pequena escolha, cada momento de esforço, cada ato de bondade para consigo mesmo. Você é o arquiteto da sua própria vitalidade. Continue a construir, tijolo a tijolo, respiração a respiração, um dia de cada vez. A mais extraordinária das aventuras é a jornada de volta a si mesmo. E essa jornada está longe de ter terminado. Está apenas a ficar mais interessante. Com efeito, a fase inicial desta jornada é muitas vezes sobre a desconstrução. Desconstruir anos, talvez décadas, de crenças limitadoras, de regras arbitrárias e de uma guerra civil travada dentro da sua própria pele. Mas o que acontece depois da desconstrução? O que se constrói sobre estas ruínas de velhos paradigmas? É aqui que a verdadeira arte começa. É aqui que a jornada se aprofunda, passando do que não fazer para o quem quero ser. O silêncio que se segue ao barulho da cultura da dieta pode ser desconcertante. Quando a mente já não está ocupada a contar calorias, a planear a próxima refeição permitida ou a negociar treinos de punição, o que resta? Muitas vezes, o que emerge nesse espaço vazio são as emoções que a comida e a obsessão com o corpo estavam a ajudar a suprimir. A solidão, o tédio, a ansiedade, a tristeza, a sensação de não ser suficiente. Este é um momento crucial, um ponto de viragem que muitos não antecipam. A tentação de regressar aos velhos padrões é imensa, não porque fossem eficazes, mas porque eram familiares. O caos conhecido é, por vezes, mais confortável do que a paz desconhecida. É aqui que a prática da autocompaixão se torna a sua âncora mais fiável. Não se trata de uma autocompaixão fofa e passiva, mas de uma força feroz e resiliente.
É a capacidade de se sentar com o desconforto de uma emoção difícil sem precisar de a consertar imediatamente com comida ou distração. É aprender a perguntar: o que é que esta tristeza me está a tentar dizer? De que é que esta ansiedade me está a tentar proteger? Em vez de calar a emoção, você dá-lhe voz. Começa a perceber que as suas emoções não são o problema, são o sistema de navegação. A fome emocional não é uma falha de caráter, é um pedido de atenção, de conexão, de conforto ou de alívio. A sua tarefa não é ignorar esse pedido, mas encontrar formas mais autênticas e sustentáveis de o satisfazer. Isto pode significar aprender a criar rituais de conforto que não envolvam comida. Pode ser envolver-se numa manta quente com uma chávena de chá, ouvir uma lista de músicas que acalmam a sua alma, ligar a um amigo, escrever num diário ou simplesmente colocar a mão sobre o coração e respirar fundo, reconhecendo a sua própria dor com ternura. A princípio, estas novas ações podem parecer artificiais, menos eficazes do que o alívio imediato de um alimento de conforto. Mas com a prática, você está a construir novos caminhos neurais. Está a ensinar ao seu sistema nervoso que existem outras formas de segurança, outras fontes de prazer. Esta exploração leva-nos a uma compreensão mais profunda da natureza do prazer. A cultura da dieta demoniza o prazer derivado da comida, rotulando-o de indulgência pecaminosa, mas o prazer é um nutriente essencial para a vida. Quando nos privamos cronicamente do prazer, o nosso corpo e mente procuram-no desesperadamente, muitas vezes de formas concentradas e desequilibradas, como comer uma embalagem inteira de bolachas à noite. A solução não é eliminar o prazer, mas sim tecê-lo no tecido da sua vida diária. Comece a notar as pequenas fontes de prazer sensorial à sua volta. A sensação do sol na sua pele, o cheiro do café acabado de fazer, a textura de uma camisola de cachemira, o som da chuva a cair lá fora, a beleza de uma flor no seu caminho para o trabalho. Ao sintonizar-se deliberadamente com estas microdoses de prazer, você preenche o seu reservatório de prazer. Quando este reservatório está mais cheio, a necessidade de usar a comida como única fonte de prazer diminui drasticamente. A comida pode então retomar o seu lugar de direito. Uma fonte de prazer entre muitas, bem como uma fonte de nutrição e conexão. Comer um pedaço de chocolate de alta qualidade, saboreando lentamente cada quadrado, torna-se uma experiência de atenção plena, muito diferente de devorar uma barra inteira sem sequer registrar o sabor. À medida que a sua relação com a comida e as emoções se acalma, a sua percepção do movimento continuará a evoluir. Já passamos da punição para a celebração, mas há um nível ainda mais profundo, o movimento como diálogo. O seu corpo não é apenas um veículo para se mover, mas uma fonte de sabedoria em movimento. Comece a explorar diferentes formas de movimento não com o objetivo de aptidão física, mas com o objetivo de exploração sensorial. Como é que se sente ao dançar sozinho na sua sala, de estar com a sua música favorita, sem coreografia, sem espelhos, apenas expressão pura? Como é que se sente ao praticar yoga, focando-se não na forma perfeita da postura, mas na sensação de alongamento e respiração em cada músculo? Como é que se sente ao nadar, entregando o seu peso à água e sentindo o apoio e a fluidez? Através desta exploração, você descobre a personalidade de movimento do seu corpo. Talvez o seu corpo anseie por movimentos fluidos e graciosos. Talvez ele prospere com a força e o poder do levantamento de pesos. Talvez ele adore a resistência e o ritmo de uma longa corrida na natureza. A maioria das pessoas tem uma combinação de necessidades. O importante é libertar-se da noção de que existe um tipo de exercício melhor ou mais eficaz.
O exercício mais eficaz é aquele que você ama fazer e que o faz sentir-se vivo e bem no seu corpo. É aquele para o qual você regressa consistentemente, não por disciplina, mas por desejo. Esta jornada também o confrontará inevitavelmente com a questão do envelhecimento e da mudança corporal. A nossa cultura idolatra a juventude e a imutabilidade. Mas a verdade biológica é que os nossos corpos estão num estado de fluxo constante. A gravidez, a doença, a lesão, a menopausa, o envelhecimento, tudo isto são partes naturais da vida que alteram a forma, o tamanho e as capacidades do nosso corpo. Lutar contra esta realidade é uma batalha perdida que gera um sofrimento imenso. A abordagem compassiva é aprender a adaptar-se e a cuidar do corpo que tem hoje, não do corpo que tinha há 10 anos ou do corpo que acha que deveria ter. Isto requer um luto consciente. O luto pela juventude perdida, pela capacidade atlética diminuída, pela pele que já não é tão firme. Permitir-se sentir essa tristeza é essencial para poder aceitar e abraçar a nova realidade. A aceitação não é resignação passiva. É um compromisso ativo de trabalhar com o seu corpo tal como ele é. Talvez agora precise de mais tempo de aquecimento antes do exercício. Talvez precise de se concentrar mais na flexibilidade e no equilíbrio do que na força bruta. Talvez precise de mais descanso. Em vez de ver estas mudanças como uma falha, pode reenquadrá-las como uma evolução. Cada fase da vida traz os seus próprios desafios e as suas próprias dádivas. O seu corpo, na sua sabedoria, está simplesmente a adaptar-se à sua estação atual. A sua tarefa é ouvir atentamente e responder com os cuidados apropriados. Ao aprofundar esta relação de parceria com o seu corpo, começará a perceber a interconexão de todos os sistemas. A qualidade do seu sono, por exemplo, não é um fator isolado. Afeta profundamente as suas hormonas da fome e da saciedade grelina e leptina. A sua capacidade de tomar decisões ponderadas em vez de impulsivas, a sua estabilidade emocional e a sua capacidade de recuperação muscular. Em vez de tentar controlar a sua alimentação com força de vontade, você pode descobrir que priorizar uma boa noite de sono torna a alimentação intuitiva muito mais fácil e natural. O seu corpo não anseia por açúcar para obter energia rápida, porque está genuinamente descansado. O mesmo se aplica à gestão do estresse. O estresse crônico inunda o corpo com cortisol, uma hormona que pode levar a desejos por alimentos ricos em gordura e açúcar, aumentar o armazenamento de gordura abdominal e perturbar a digestão. Novamente, em vez de lutar contra os desejos induzidos pelo estresse, o trabalho mais profundo é abordar a fonte do estresse. E isto pode envolver práticas como a meditação, passar tempo na natureza, estabelecer limites mais firmes no trabalho ou nos relacionamentos, ou procurar apoio terapêutico. Ao cuidar do seu sistema nervoso, você está a cuidar de todo o seu ecossistema de bem-estar. Tudo está ligado. A comida, o movimento, o sono, o estresse, as emoções, os relacionamentos são fios diferentes da mesma tapeçaria. Puxar um fio afeta todos os outros. Este entendimento leva a uma abordagem mais holística e menos compartimentada da saúde. Você deixa de pensar em fazer dieta ou começar um programa de exercícios e começa a pensar em cultivar um estilo de vida que me nutre. Esta é uma mudança de um mindset de curto prazo, baseado em resultados, para um mindset de longo prazo, baseado em processo. A alegria deixa de estar reservada para quando se atinge um objetivo, como um número na balança, e passa a ser encontrada no próprio processo de cuidar de si mesmo dia após dia. Neste ponto, a sua motivação também sofre uma transformação fundamental.
A motivação inicial para muitos é extrínseca, muitas vezes baseada no desejo de aprovação social, de se parecer com uma certa imagem ou de evitar o julgamento. Embora isto possa ser um catalisador inicial, não é sustentável. A motivação que perdura é intrínseca, vem de dentro. É a motivação que nasce da experiência direta de se sentir bem. Você escolhe alimentos nutritivos não porque deve, mas porque se lembra de como se sente energizado e com a mente clara quando o faz. Você escolhe mover o seu corpo não para queimar calorias, mas porque ama a sensação de força, liberdade e alívio do estresse que o movimento lhe proporciona. Você escolhe ir para a cama mais cedo, não como uma obrigação, mas porque valoriza a paciência e a resiliência que um bom descanso lhe oferece no dia seguinte. As suas escolhas tornam-se menos sobre autodisciplina e mais sobre autorrespeito. Você está a agir em alinhamento com o seu desejo mais profundo de se sentir bem e de viver uma vida plena. Esta é a liberdade suprema. Não é a liberdade de comer o que quiser sem consequências, uma fantasia infantil, mas a liberdade de fazer as escolhas que genuinamente o servem, livre da tirania das regras externas e do auto-julgamento. E o que acontece quando você habita este espaço de liberdade interior? O seu foco expande-se naturalmente para além de si mesmo. É um paradoxo interessante. Quanto mais sintonizado você está com as suas próprias necessidades, mais capacidade tem para se conectar autenticamente com os outros e com o mundo. A energia que antes era consumida pela autocrítica e pela guerra corporal é agora libertada para a criatividade, a compaixão e o serviço. Você torna-se um ouvinte melhor porque aprendeu a ouvir-se a si mesmo. Torna-se mais compassivo com as lutas dos outros porque aprendeu a ser compassivo com as suas. Torna-se uma presença mais calma e estável porque cultivou a calma e a estabilidade dentro de si. O seu bem-estar não é um projeto egoísta, é a sua dádiva ao mundo. Ao preencher o seu próprio copo, você tem mais para dar. Você inspira os outros não por pregar ou por exibir um corpo perfeito, mas por encarnar uma forma de ser que é enraizada, alegre e autêntica. As pessoas são atraídas pela sua energia, pela sua vitalidade, pela paz que emana. Esta jornada também o ensina sobre os ritmos e as estações, tanto internos como externos. Haverá estações de crescimento rápido e expansão, onde novas percepções chegam rapidamente e as mudanças parecem fáceis. E haverá estações de inverno, períodos de dormência, onde as coisas podem parecer estagnadas ou até mesmo regredir. A cultura da produtividade constante diz-nos que estes períodos de inverno são algo a ser consertado, a ser empurrado. Mas a sabedoria da natureza ensina-nos que estes são tempos essenciais de integração, de descanso profundo e de preparação para a próxima primavera. Aprender a honrar estas estações interiores é uma prática avançada. Significa confiar no processo mesmo quando não se vêem resultados externos. Significa permitir-se descansar sem culpa. Significa entender que um platô não é um fim de estrada, mas um terreno de pouso necessário para que o solo se regenere. Nestes tempos, o trabalho pode ser mais subtil. Ler, refletir, passar tempo em silêncio, nutrir o corpo com alimentos simples e reconfortantes, é um ato de fé no processo da vida, uma entrega à sabedoria que é maior do que o nosso desejo egóico de progresso linear constante. Quando você vive desta forma, o conceito de equilíbrio também se transforma. Deixa de ser um estado estático e precário que se tenta alcançar e manter, como um equilibrista na corda bamba. Em vez disso, o equilíbrio torna-se um processo dinâmico de ajuste constante. É mais como surfar. As ondas da vida, estresse, doenças, celebrações, perdas virão sempre. Você não pode controlar as ondas.
mas pode aprender a surfar. Pode aprender a sentir a onda chegar, a ajustar o seu peso, a dobrar os joelhos, a encontrar o seu centro de gravidade e a cavalgar a energia em vez de ser derrubado por ela. Alguns dias, o surf será gracioso e sem esforço. Noutros, você cairá. Muitas vezes, e a prática não é evitar a queda, mas aprender a voltar para a prancha com um sorriso, com a aceitação de que a queda faz parte do desporto. Esta resiliência lúdica é o oposto da rigidez perfeccionista que caracteriza a mentalidade da dieta, permite a imperfeição, a humanidade, a graça. Ao olhar para o futuro, a partir deste lugar de sabedoria corporal e autocompaixão, os seus objetivos podem mudar. Talvez o desejo de perder 10 quilos seja substituído pelo desejo de ter a energia para fazer caminhadas nas montanhas com os seus netos. Talvez a busca por uma barriga lisa seja substituída pela apreciação de um sistema digestivo que funciona bem e sem dor. Talvez a obsessão com a imagem no espelho seja substituída pela alegria de se sentir em casa na sua própria pele. Os marcadores de sucesso tornam-se internos, não externos. Como é que eu dormi esta noite? Como está o meu nível de energia hoje? Sinto-me conectado e presente nos meus relacionamentos. Estou a rir com frequência? Sinto um sentido de propósito quando acordo de manhã? Estas são as métricas que realmente definem uma vida bem vivida. Continue a nutrir a sua curiosidade. A jornada nunca está concluída porque você nunca está concluído. Você é um ser em constante evolução. O que o seu corpo precisa hoje pode ser diferente do que precisará amanhã ou daqui a um ano. Continue a fazer perguntas. Continue a ouvir as respostas sussurradas nos seus ossos, no seu coração, no seu intestino. A sabedoria que procura já reside dentro de si. A sua única tarefa é criar o silêncio e o espaço necessários para ouvir. E lembre-se, esta não é uma jornada solitária. Embora o trabalho seja intrinsecamente seu, a conexão com outros que partilham esta visão pode ser imensamente nutritiva. Procure a sua tribo, amigos, comunidades ou profissionais que entendam e apoiem esta abordagem holística e compassiva. Partilhar as suas vitórias e as suas lutas com outros pode normalizar a experiência e lembrar-lo de que não está sozinho. Em última análise, esta jornada de regresso ao corpo é uma jornada de regresso à totalidade. É a cura da fratura entre a mente e o corpo que a nossa cultura perpetua. É a redescoberta da sua natureza animal, instintiva e sábia, e a sua integração com a sua consciência humana, racional e criativa. Quando estas duas partes de si mesmo deixam de estar em guerra e aprendem a dançar juntas, você desbloqueia um nível de vitalidade e alegria que talvez nem soubesse ser possível. Você é o universo a experienciar-se a si mesmo numa forma humana. Cuidar deste corpo, deste templo, não é um ato de vaidade. É um ato de reverência. É a sua forma de honrar a dádiva da vida. Continue a caminhar neste caminho, não com a pressa de chegar a um destino, mas com a presença e a admiração de um peregrino que saboreia cada passo da viagem. Porque a beleza não está no fim da estrada. A beleza é a própria estrada. E ela estende-se infinitamente à sua frente, cheia de potencial, cheia de graça, à espera de ser vivida. Cada novo dia é uma nova página e a caneta está na sua mão. A história da sua vitalidade, da sua alegria e da sua contribuição única para o mundo está a ser escrita agora mesmo nesta respiração. E na próxima? E na próxima?